Você já ouviu falar do Iêmen? Provavelmente sim. Afinal de contas, ultimamente, esse nome está nas manchetes por motivos nada agradáveis. Desde os conflitos recentes entre Israel e a faixa de Gaza, você deve ter ouvido falar bastante desse país, especialmente por causa dos Houthis, o grupo que se aliou ao Hamas e anda causando transtornos no Mar Vermelho. Mas, e se eu te disser que o Iêmen tem um lado desconhecido e feliz? Sabia que um dos reis magos era iemenita? Sabia que o Iêmen abriga sua própria versão de Nova York? Ah, e o que você diria de uma árvore que sangra? Hoje, vamos explorar juntos um lado desse país que você provavelmente nunca imaginou. Portanto, já se prepara para uma jornada que vai mudar tudo o que você pensa sobre o Iêmen. Número 1. Localização e dados geográficos. Localizado no extremo sul da Península Arábica, o Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita ao norte e Omã no leste. Esse país é um verdadeiro mix de paisagens e diversidade. No oeste, por exemplo, você encontra planícies costeiras quentes e úmidas, enquanto no leste, os desertos áridos, como o famoso Rub al-Khali, dominam o cenário. E se você pensa que o Iêmen é só deserto e calor escaldante, é melhor rever seus conceitos. Entre essas áreas, as montanhas verdes de Haraz se erguem, criando um contraste marcante com o resto do país. A capital, Sanaa, é outro exemplo, pois fica a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, o que proporciona um clima mais ameno, cercado por essas impressionantes montanhas. E tem mais. Já ouviu falar do arquipélago de Socotra? Localizado a cerca de 380 quilômetros da costa do Iêmen, é um dos lugares mais isolados e biodiversos do planeta. 1/3 das plantas e animais que existem lá não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Além disso, o Iêmen tem uma longa linha costeira ao longo do Mar Vermelho e do Golfo de Adém. Durante séculos, essa localização estratégica fez do país um ponto crucial nas rotas comerciais entre a África, a Ásia e a Europa. Com essa visão da geografia iemenita, vamos explorar uma das joias arquitetônicas mais notáveis do país. Número 2. Dar al-Hajar. Imagine um castelo que parece ter brotado das rochas, pois é. Esse é o Dar al-Hajar, também conhecido como Palácio de Pedra. Embora talvez não seja o típico castelo europeu que vem à mente quando pensamos em reis ou contos de fadas, essa construção é uma verdadeira obra-prima. Com seus 5 andares, o palácio parece fazer parte da montanha, com janelas decoradas e portas de madeira esculpida que se integram ao cenário. O palácio, como o conhecemos hoje, foi reconstruído na década de 1930 por Yahya Muhammad Hamid ed-Din, um líder islâmico. Ele o usava como refúgio durante os meses mais quentes, recebendo convidados importantes e armazenando água em potes de barro para mantê-la fresca. Atualmente, o Dar al-Hajar é um símbolo da arquitetura iemenita. O palácio, agora um museu, permite que os visitantes explorem seus cômodos, conectados por um labirinto de escadas. Então, se você resolver visitar esse local, é bom estar com o condicionamento físico em ordem, pois estamos falando aqui de 5 andares de escadas. E já que o assunto é arquitetura que impressiona, vamos para a nossa próxima curiosidade. Número 3. Shibam, a Manhattan do deserto. Quando você pensa em cidades no meio do deserto, o que vem à mente? Talvez um pequeno oásis cercado por dunas infinitas, certo? Errado. Pelo menos quando o assunto é Shibam, conhecida como a Manhattan do deserto, em referência à ilha de Nova York, com suas centenas de arranha-céus, essa cidade iemenita impressiona. Mas diferente dos arranha-céus de concreto e aço de Nova York, aqui a grandiosidade vem de estruturas construídas há mais de 1.500 anos, com barro e tijolos,
em um exemplo impressionante de engenharia antiga. Fundada no Vale de Hadramaut, essa cidade é uma das mais antigas do mundo a adotar um planejamento urbano vertical. Na época de seu auge, era um próspero centro comercial nas rotas de especiarias e incenso, e as famílias locais competiam para construir as torres mais altas, exibindo sua riqueza e poder. As ruas estreitas e sinuosas foram estrategicamente planejadas para fornecer sombra durante o dia, mantendo as torres frescas mesmo sob o sol escaldante do deserto. Cada uma dessas construções de barro, algumas com até 8 andares, abriga várias gerações de uma mesma família, criando uma comunidade vertical onde o espaço era maximizado para resistir a enchentes e ataques de saqueadores. E sabe o que é mais fascinante? Seus habitantes ainda utilizam o mesmo barro para restaurar e manter essas construções até hoje. Número 4. Cidade Velha de Sanaa. Quando o assunto é arquitetura no Iêmen, a capital, Sanaa é parada obrigatória. Afinal, estamos falando de uma das cidades mais antigas do mundo. A Cidade Velha de Sanaa é um verdadeiro museu a céu aberto, com mais de 2.500 anos de história em cada esquina. Não é à toa que foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. O que mais impressiona são as casas altas e estreitas, com janelas de alabastro e gesso esculpido, que parecem saídas de um conto antigo. No coração dessa cidade, destaca-se a grande mesquita de Sanaa, uma das mais antigas e importantes do mundo islâmico. Número 5. Árvore Sangue do Dragão. Mas não só de cidades antigas vive o Iêmen. A natureza também reserva surpresas únicas, como a exótica Árvore Sangue do Dragão, nativa da ilha de Socotra. Essa árvore impressiona com sua copa em forma de guarda-chuva e a seiva vermelha, conhecida como Sangue do Dragão, que escorre do tronco quando cortada. Essa seiva tem sido usada há séculos na medicina, na produção de tinta e até como incenso em rituais religiosos. Além de sua utilidade, a árvore Sangue do Dragão é visualmente marcante, criando uma sombra protetora para plantas e animais que vivem sob ela. Número 6. Ilha Socotra. Já que mencionamos a ilha de Socotra, vamos explorá-la um pouco mais. Socotra é frequentemente descrita como um dos lugares mais estranhos do planeta, e com razão. A ilha é muitas vezes comparada a um cenário alienígena devido à sua flora e fauna peculiares. Localizada a cerca de 380 quilômetros da costa do Iêmen, a ilha abriga uma biodiversidade tão única que quase 1/3 de suas plantas e animais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Essa biodiversidade é tão impressionante que a Unesco declarou Socotra como Patrimônio Mundial. Além da famosa Árvore Sangue do Dragão, a ilha abriga outras plantas bizarras, como o pepino gigante de Socotra e as plantas de olíbano, que produzem o incenso, uma das primeiras mercadorias exportadas da ilha há milhares de anos. O isolamento de Socotra por milhões de anos permitiu que sua flora e fauna evoluíssem de maneiras extraordinárias. Se você busca uma experiência verdadeiramente única, Socotra deve estar no topo da sua lista de destinos. E por falar em coisas extraordinárias, vamos agora para a nossa próxima curiosidade. Número 7. Rainha de Sabá. Você já ouviu falar da Rainha de Sabá? Se não, é hora de conhecer uma das figuras mais misteriosas da história. Mencionada em várias tradições, como a Bíblia, o Alcorão e as crônicas etíopes, a Rainha de Sabá é cercada por lendas e mistérios. Acredita-se que seu reino ficava onde hoje é o Iêmen. Conhecida como Bilquis no mundo árabe, ela governou com astúcia um império próspero em Marib. Segundo a Bíblia, intrigada pela fama de Salomão, a Rainha de Sabá o visitou, levando presentes exóticos e testando sua sabedoria. Surpresa pelas respostas,
retornou impressionada ao seu reino. Narrativamente, essa história parece ter sido incluída na Bíblia para destacar a sabedoria de Salomão, talvez inspirada em histórias sobre uma poderosa rainha que governava as ricas terras do sul da Arábia. Mas será que essa rainha realmente existiu ou é apenas um mito? O que você acha? Conte nos comentários. Número 8. Poço do Inferno. Você teria coragem de explorar um lugar conhecido como o Poço do Inferno? No deserto de Al-Mahara, no leste do Iêmen, existe um buraco gigante chamado Buraco de Barhut. As lendas locais dizem que esse buraco é um portal para o inferno, habitado por espíritos malignos. Com mais de 30 metros de largura e profundidade desconhecida, o lugar é cercado de mistério. Poucas pessoas ousam se aproximar, mas os que têm coragem contam histórias de ecos estranhos e sensações inexplicáveis. O buraco de Barhut é um fenômeno geológico, possivelmente uma caverna colapsada, mas a falta de estudos aprofundados sobre o local apenas aumenta o mistério. Em tempos antigos, os moradores da região acreditavam que o poço era uma prisão para demônios e que qualquer um que se aproximasse demais seria puxado para dentro pelas forças do mal. Essas histórias foram passadas de geração em geração, transformando o poço em um dos lugares mais temidos do Iêmen. Recentemente, uma equipe de espeleólogos decidiu descer no poço para investigar seus mistérios, mas as condições extremas e o ambiente inóspito tornaram a exploração difícil. O que eles encontraram foi uma caverna complexa com formações rochosas incomuns, mas sem sinais dos espíritos malignos que as lendas sugerem. Depois de tanto mistério, vamos falar sobre um hábito nacional que pode parecer peculiar para alguns. Número 9. Um país viciado em khat. O khat é uma planta cujas folhas têm propriedades estimulantes e são mastigadas por milhões de iemenitas diariamente. Para muitos, mastigar khat é uma atividade social e cultural profundamente enraizada, sendo comum ver homens, e às vezes mulheres, reunidos em grupos para mastigar as folhas durante horas. E acredite se quiser, durante as sessões de mastigação de khat, as pessoas discutem negócios, política e até resolvem disputas, tornando-se um elemento central da vida social. Número 10. Forte ligação com o café. Se você é um amante de café, provavelmente já ouviu falar do famoso moka. O que você talvez não saiba é que o nome Moca tem suas raízes na cidade portuária de Moca, que foi um dos principais centros de comércio de café nos séculos XV e XVI. O café iemenita, cultivado nas encostas das montanhas, era exportado para todo o mundo através dessa cidade, tornando-se uma mercadoria valiosa e apreciada. O termo mocha acabou sendo associado ao sabor rico e achocolatado do café, que era exportado desta região. Ainda hoje, o café é uma parte importante da cultura iemenita, e muitos consideram o café produzido no país como um dos melhores do mundo. E já que estamos falando de cultura e tradições, que tal chegar em uma cafeteria e ver homens de saia tomando um cafezinho e fofocando? Número 11. Homens usam saias. Quando se fala em homens de saia, a imagem dos escoceses com seus kilts é quase automática, não é mesmo? Mas saiba que no Iêmen, a saia também faz parte do guarda-roupa masculino. Por lá, é comum ver homens usando a futa, uma espécie de saia amarrada na cintura. Essa vestimenta tradicional é perfeita para o clima quente e seco do país, oferecendo conforto e praticidade. A peça é tão versátil que é usada tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais, e você encontra em diversas cores e estampas. E aí vai uma curiosidade interessante. No Iêmen, roupas brancas combinadas com um punhal na cintura são o equivalente ao nosso terno e gravata.
As adagas, conhecidas como jambiás, variam em modelos e materiais com preços que podem chegar até milhões de dólares. Quanto mais antigas, mais valiosas elas se tornam. Sabe aquele ditado "panela velha é que faz comida boa"? Pois é, no Iêmen, quanto mais velho o facão, melhor ele é. Número 12. História. Depois de tantas curiosidades e tanta riqueza cultural, é hora de dar uma pausa e entender melhor a história por trás desse país fascinante. O Iêmen tem uma história que remonta a milhares de anos, e não é qualquer história. Estamos falando do berço de grandes civilizações que prosperaram graças ao comércio de especiarias e incenso. Com a chegada do Islã no século VII, o Iêmen se tornou um centro de cultura e aprendizado no vasto Império Islâmico. Cidades como Sanaa e Adén floresceram e ainda hoje mostram a forte influência islâmica na arquitetura e nas tradições. O país já foi dividido em duas partes: o Iêmen do Norte, sob controle otomano, e o Iêmen do Sul, um protetorado britânico. Essa divisão trouxe muitas diferenças políticas, econômicas e culturais. E, claro, conflitos. Foi só em 1990 que os dois Iêmenes se unificaram, mas a tão esperada paz não veio, e até hoje o país enfrenta conflitos que continuam a moldar sua história moderna, que é nosso próximo tema. Número 13. Guerra atual. Infelizmente, o Iêmen tem sido devastado por uma guerra civil que começou em 2014. Esse conflito envolve várias facções, incluindo o governo iemenita, os rebeldes Houthi e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. A guerra causou uma das piores crises humanitárias do mundo, com milhões de pessoas deslocadas e vivendo em condições extremamente difíceis. As cidades e vilas que outrora floresceram como centros de comércio e cultura estão agora em ruínas. Lugares históricos, como a cidade velha de Sanaa, foram danificados pelos combates e muitas das maravilhas naturais do país, como as montanhas de Harás e os vales de Hadramaut, tornaram-se inacessíveis devido à insegurança. A guerra também interrompeu o fluxo de ajuda humanitária, deixando milhões de iemenitas sem acesso a alimentos, água e cuidados médicos básicos. Nos últimos tempos, o conflito no Iêmen ganhou novas dimensões com o envolvimento em confrontos com Israel. Os rebeldes Houthi, que controlam grande parte do país, lançaram ataques contra Israel, intensificando ainda mais a situação já crítica. Esses confrontos só agravaram a situação, tornando ainda mais difícil para os civis iemenitas, que já enfrentam fome e doenças, sobreviverem em meio ao caos. Número 14. A Terra Feliz. Para fechar nossa jornada pelo Iêmen, aqui vai uma curiosidade que talvez você não conheça. Já ouviu falar que o Iêmen foi chamado de Arábia Félix pelos romanos? Sim, Terra Feliz era o apelido dessa região. E não era à toa. O Iêmen era uma verdadeira joia, famosa por sua riqueza, impulsionada pelo comércio de especiarias, incenso, ouro e mirra. Esse comércio próspero transformou cidades como Marib, Sanaa e Shibam em verdadeiros centros de riqueza e cultura. Eram lugares onde ideias e inovações se encontravam. E por falar em incenso, ouro e mirra, lembra da história dos 3 magos que ofereceram esses presentes a Jesus? Pois é, tem uma conexão interessante aqui. Dizem que Baltazar, o mago que levou mirra, teria partido do Golfo Pérsico, na famosa Arábia Feliz, ou seja, da região que hoje conhecemos como Iêmen. Apesar dos tempos difíceis que o país enfrenta hoje, o legado da Terra Feliz ainda pulsa no coração do povo iemenita. Eles mantêm vivas as tradições e lembranças de um tempo em que o Iêmen era o centro de um império próspero. Mas é triste ver que, para muitos, essa terra cheia de história e cultura é tudo menos feliz. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo Iêmen.
um país que, apesar de seus desafios, é repleto de história, cultura e maravilhas naturais que merecem ser descobertas. Se você gostou de explorar o Iêmen conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras por esse belo mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.